Quantos milagres nós vivemos durante todo esse ano, quantos testemunhos, quantas respostas de oração, né? De perseverar em oração, quantas coisas Deus fez. E de repente você chegou em dezembro e ainda não provou do favor do Senhor. Mas eu vim aqui te dizer algo: ainda não chegou o fim. Ainda não chegou o fim. Todas as palavras que foram ditas aqui de alguma forma se conectam com aquilo que eu vim falar com você nessa noite. Serei breve, mas eu quero que você receba essa palavra no seu coração, que está ali em João, no capítulo 11, do versículo 39 ao 44, que diz assim: tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Essa história, a história da ressurreição de Lázaro, é algo que traz vários ensinamentos para nós. É interessante você perceber como a narrativa está sendo construída e a forma como Jesus está lidando com alguém que ele ama. Eu e você precisamos ter, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente: Jesus amava Lázaro. Jesus amava muito Lázaro. A Bíblia diz lá no início, não precisa colocar, Dani, mas lá no início do capítulo 11, a Bíblia diz assim, ó: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O capítulo é muito grande, mas eu e você precisamos ter a primeira coisa em mente: Jesus, ele recebe a notícia. E se eu e você recebêssemos uma notícia de que alguém que nós amamos muito está doente hoje, qual seria a primeira coisa que você faria? Sairia correndo. Você nem é médico, mas você correria. Porque tem gente que é assim, né? Tem gente que fala: fulano estava... De vez em quando eu falo com alguém lá em casa: mas fulano passou mal. Eu falei: mas você não é médica, vai fazer o que lá? Por quê? Porque a gente tem esse ímpeto de querer saber a notícia de quem a gente gosta, mesmo que talvez a gente não possa fazer nada. Jesus podia fazer alguma coisa, mas apesar de Jesus amar muito Lázaro, Jesus não vai ao encontro dele. O fato de você estar se sentindo sozinho não significa que Jesus te abandonou. O fato da gente ter a ideia de que a gente está passando por um momento de crise e que mesmo que a gente tenha falado com Jesus, ele ainda não nos atendeu, não significa que ele não está se compadecendo daquilo que nós estamos passando. Lázaro não chegou a obter a resposta porque ele morreu antes. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que, apesar de Jesus ter dito: olha, essa doença não é para a morte, mas para que Deus seja glorificado, a morte bateu na casa de Marta e Maria e levou Lázaro. Talvez naquele momento em que Lázaro morreu, Marta e Maria devem ter pensado atrocidades a respeito de Jesus. Elas sabiam quem Jesus era.
Se não soubesse, não tinha chamado por ele, não tinha mandado chamar Jesus, tinha mandado chamar um médico, sei lá, qualquer pessoa que pudesse ajudar. Mas não, elas falam, vai avisar a Jesus. E um recado muito específico: aquele a quem amas está doente. Jesus ouviu a história, ele disse, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas ele não foi na hora que eles acharam que deveria ir. Nós muitas vezes oramos e nós não vemos a resposta imediatamente, né, Jean? A gente não vê a resposta no tempo que a gente gostaria que a resposta se manifestasse. Mas isso não quer dizer que não existe uma resposta para aquilo que nós estamos colocando diante do Senhor. Porque às vezes a situação que está diante de nós está dizendo para nós, não é mais possível, acabou. As circunstâncias estão querendo colocar dentro de nós uma resposta diferente da palavra que saiu da boca de Jesus. Porque apesar da morte ter chegado na casa de Lázaro, Jesus tinha dito que a morte não ocorreria, que aquilo não seria para a morte. Meu Deus, será que Jesus se contradisse naquilo que ele falou? Às vezes nós estamos diante de uma palavra de Deus e por nós não enxergarmos o cenário favorável para o cumprimento da promessa que Deus nos fez, nós entendemos que aquela promessa não vai se cumprir. Mas deixa eu te dizer algo, Deus não está preocupado com o tempo para fazer com que algo se cumpra na sua vida, porque Deus não tem problema com o tempo, Deus não está com pressa, Ele é Senhor do tempo e Ele determina o momento exato. A Bíblia é maravilhosa porque quando Jesus nasce, a Bíblia diz assim, chegada a plenitude do tempo, nasceu Jesus. Tudo o que Deus faz e que Ele manifesta na nossa vida é no tempo da plenitude dEle. Não é no tempo que você acha que você está pronto para receber. Porque às vezes a gente acha que a gente está pronto para receber algo que a gente ainda não está. Mas existe um ponto, um momento na vida de cada um de nós, na história de cada um de nós, em que Deus chega e Ele fala, eu vou trocar essa situação. Eu costumo dizer que chegou um momento na minha vida em que Deus viu tudo aquilo que eu tinha passado e Ele falou, a partir de agora é tudo diferente. Mas nós precisamos aprender a entender que existe um tempo oportuno. A gente vai ver, de acordo com a história narrada ali em João 11, as irmãs de Lázaro desoladas, porque elas estavam enfrentando um luto. Imagina você enfrentando um luto e de repente chega atrasado, depois da morte. Jesus não só esperou Lázaro morrer, Jesus não participou do velório. Jesus só chegou depois que Lázaro já tinha sido enterrado. Imagina você num luto e chega alguém que poderia ter feito algo por você. Qual seria a nossa reação? De revolta. E o que a gente vai ver? Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos entender algo. Deus sempre tem uma provisão anterior a qualquer situação que nos aconteça. Aquilo que vai acontecer com você, Deus já sabe. E Ele já providenciou o tempo para a manifestação da provisão. Você pode achar que está demorando, mas Deus está dizendo, apenas aguarde. Apenas espere o tempo para a manifestação daquilo que eu vou fazer na sua vida. Uma coisa que nós podemos entender também, além de entender que o silêncio de Jesus não significa que Ele nos abandonou, o fato de Jesus não ter chegado na hora que a gente queria não significa que Ele tenha nos abandonado, nós precisamos entender que o impossível é uma plataforma para que Deus manifeste o milagre. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto há 4 dias. E é muito interessante porque você vai ver Jesus dizendo assim, manda tirar a pedra. E nós ouvimos uma frase, Senhor, ele já cheira mal. Quantas vezes nós estamos na expectativa de que algo nos aconteça e a notícia que vem é, acabou, não tem mais jeito.
Você já obteve uma resposta e a resposta era contrária. Isso não pode ser mudado. Um estado de morte é um estado de fim. Quando a morte chega, não há o que possa ser feito, a não ser que Jesus, a não ser que Deus intervenha. Mas não era só a morte. Era um estado no qual ela disse, já cheira mal. Isso quer dizer o quê? Já estava se decompondo. A esperança já tinha sido completamente esvaziada. Humanamente tudo parecia perdido. Mas Deus lida diferente com aquilo que parece ser o nosso fim. Quando a gente fecha a porta e diz não tem mais jeito, Deus diz tira a pedra. Tira a pedra. Vamos, mas eu não quero ter que lidar novamente com essa situação que me feriu, que me machucou, que me entristeceu. Jesus diz, tira a pedra. Imagina o desespero daquelas pessoas ao verem a pedra sendo removida e pensar, nós vamos lidar agora com o mau cheiro de um cadáver em decomposição. Mas você lembra da palavra que Jesus deu quando ele foi procurado? Essa doença não é para a morte. A palavra que Jesus libera e que vai ao nosso encontro não depende de circunstâncias, não depende de condição favorável. O que é impossível para nós é uma grande oportunidade para a manifestação do poder de Deus. Aquilo que sai da boca de Deus continua construindo novas realidades e mudando realidades existentes. A morte bateu, a morte chegou, a morte se instalou. E naquele lugar em que talvez se Jesus tivesse chegado antes, seria um lugar de alegria, agora era de tristeza. Mas Jesus chega mais uma vez e diz, manda tirar a pedra. E ele dá um comando, Lázaro, vem para fora. E quando ele fala isso, todos contemplaram Lázaro saindo do túmulo. Não importa quanto tempo nós estamos esperando. Não importa se aquilo já está tão enraizado dentro de nós, porque nós somos decepcionados por circunstâncias que nós não vemos acontecer algo. Isso instala tristeza dentro de nós. Você já teve que lidar com pessoas cronicamente tristes? É como se fedesse. Aquela pessoa não consegue ver mais alegria na vida e tudo para ela está péssimo, tudo para ela está ruim. Ela tem os olhos voltados para a morte, é o tempo inteiro falando coisa ruim e o tempo inteiro sem perspectiva de futuro. Mas quando a palavra de Jesus chega num ambiente, ela muda completamente aquilo que estava instalado. Um lugar de tristeza passa a ser um lugar de alegria. Um lugar de doença passa a ser um lugar de saúde. Um lugar de desunião passa a ser um lugar de união, porque Jesus chegou. E quando Jesus chega, a palavra que ele liberou, deixa eu te dizer, Jesus ele não está pautado numa palavra nova. Ele está pautado numa palavra que já foi liberada. Eu e você já temos palavras que foram liberadas, porque Jesus já entregou uma provisão anterior à nossa necessidade. E quando chega o tempo da necessidade, Deus não vai procurar uma palavra nova, Ele apenas vai chamar à existência a palavra que já foi liberada anteriormente. Cada um de nós temos uma promessa, temos algo de Deus, que Deus nos falou, e pelo qual nós temos rompido aqui, em oração, em busca, para ver acontecer. Nós estamos em dezembro, mas ainda não
acabou. Ainda não chegou o fim. Ainda há tempo suficiente para Deus poder fazer um milagre até 23h59, 11h59 do dia 31. Jesus ainda pode cumprir aquilo que Ele te prometeu ainda para esse ano. E eu preciso entender que a palavra que Jesus liberou antes, ela ainda continua tendo poder para fazer muito mais abundantemente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Com Jesus nunca é tarde demais. Talvez para nós se tornou tarde demais. Talvez para a nossa expectativa se tornou tarde demais. Talvez para as nossas possibilidades se tornou tarde demais. Mas Deus não chega atrasado. O que nós precisamos é alinhar a nossa expectativa à expectativa do céu, para entender que o céu se move num tempo específico. E o fato de eu não perceber que algo ainda não está acontecendo, não significa que Deus já não tenha trazido e liberado uma palavra que vai mudar e alterar todo um contexto. Hoje Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Existe uma palavra que já foi liberada para alterar o contexto no qual você está vivendo e trazer a perspectiva de uma nova realidade aonde você achou que terminou. Deus está dizendo, não terminou, apenas é o início de algo extraordinário que eu ainda vou fazer. Havia uma crença entre os judeus de que podia haver ressurreição e até o terceiro dia. Porque havia uma doença em que era como se as pessoas dormissem. O batimento cardíaco ele era tão diminuído que a pessoa entrava num estado e que ela não estava morta, mas dormindo. Então eles acreditavam que até o terceiro dia poderia haver uma ressurreição, ou que a pessoa não tivesse morrido, algo poderia acontecer. O que Jesus faz? Jesus chega no quarto dia para romper com a tradição. Independente do tempo que te deram para que algo aconteça, o fato de Jesus chegar depois do tempo determinado não significa que Ele não vá fazer o milagre. Não significa que Ele não vá mudar o estado de todas as coisas e determinar sobre você o cumprimento de uma palavra que não é nova, mas que já foi liberada antes mesmo que alguém tivesse dito para você que era o fim. Não importa a situação em que você se encontra, casamento, família, saúde, não importa se os seus sonhos parecem mortos, não importa se você já perdeu o gosto, a expectativa de que algo pode acontecer. Quando Jesus chega, tudo pode mudar. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Esse é o último culto Hope do ano. Mas a gente não está terminando com uma mensagem de finalização. Nós estamos terminando com uma mensagem de continuação. Ainda não acabou. Jesus ainda pode fazer. Não importa se já cheira mal, não importa se isso já está tão... Ai, mas eu sou assim, isso faz parte de mim. Não. A palavra de Jesus pode chegar e mudar tudo. E deixa eu te dizer, Jesus não costuma chegar no tempo que a gente espera. Jesus costuma chegar um pouquinho depois, porque Ele quer testar a nossa confiança nele. Por mais que Marta e Maria estivessem muito chateadas com Jesus, Marta faz uma declaração: Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela estava triste porque o irmão tinha morrido, mas ela sabia que Jesus tinha poder para restaurar a situação. Porque ela disse, se você estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. Apesar de algumas coisas dizerem para nós que Jesus está longe,
Jesus está muito perto. E a resposta está chegando. E eu quero declarar sobre sua vida que antes que o ano vire, você terá um testemunho. Em janeiro nós vamos ter aqui fila de testemunho, porque ainda não acabou. Alguém disse para você que terminou, mas Jesus está dizendo: eu já liberei a provisão, eu já liberei a palavra, eu já determinei, eu já dei uma ordem ao mundo espiritual, e tudo já está acontecendo para no tempo oportuno se manifestar. Aleluia. Eu quero fazer o pacto de número 1 com você. Esse é o primeiro pacto de uma série de pactos que nós fazemos, como Eliezer explicou aqui, 7 pactos. E se você sentir no seu coração de que você precisa começar um novo pacto, nós temos ali as fichas para você anotar o versículo. E eu quero ler esse versículo com você, que está ali em João, no capítulo 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não importa em que ponto as coisas estão, ou que parece que terminou, ainda que esteja morto, existe uma palavra de Deus sendo liberada ao meu e ao seu favor, trazendo vida a áreas das nossas vidas que parece que morreram, parece que algo foi tirado de nós, mas nessa noite Jesus está dizendo: ainda que pareça que está tudo perdido, ainda que pareça que a esperança foi roubada, eu estou trazendo de novo sobre você esperança e a confiança de que ainda que esteja morto, eu faço reviver. Quero te convidar, você que vai começar o pacto 1, vem aqui na frente, nós iremos orar. Aleluia, aleluia. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte. Senhor Deus, nós queremos clamar neste momento, Pai. Senhor Deus, nós queremos que ainda que tudo pareça terminado, existe uma palavra vindo ao nosso encontro e trazendo uma nova esperança, trazendo vida e ressuscitando aquilo que parecia estar morto. Nós clamamos, Deus, não importa qual seja a área, se é a área da saúde, se é a área familiar, se é a área dos negócios, do emprego, nas finanças, nós damos uma ordem e declaramos a Tua palavra que traz vida sobre locais que parecem estar mortos. Nós clamamos para que o Teu povo experimente um tempo de vivificação, de ressurreição e de plenitude. Que eles possam declarar com a boca deles o milagre e testemunhar que aquilo que parecia estar perdido não estava perdido, porque o Senhor chegou e mudou com a sua palavra toda a perspectiva. Nós não só te pedimos, como nós já te agradecemos. Nós te damos graça porque o Senhor sempre nos ouve. Nós te damos graça porque o Senhor sempre tem uma provisão anterior a qualquer necessidade, e mesmo que ela ainda não tenha sido manifesta, ela já foi liberada e ela já existe para nós. Nós queremos acessar este lugar de favor, de graça do Senhor, e nós te louvamos, Jesus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Tempo maravilhoso. Esse é o nosso último culto Hope presencial do ano, mas em breve nós estamos de volta e vai ser uma bênção.
Você pode colocar sua mão em forma de receber, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. Todos digam amém. Vai para casa debaixo da bênção de Deus. Deus te abençoe.